Olá pessoal, tudo bem? Após algumas viagens, na verdade fazem 12 anos, exatamente 12 anos que eu fui ao Paraguai e à Argentina, das primeiras viagens ainda que eu tinha feito ao exterior, e eu tive a oportunidade de novamente ir nesses países e pensei em elencar esse vídeo, fazer esse vídeo para falar para você sobre a experiência que eu tive principalmente no Paraguai, que me surpreendeu positivamente. Então gostaria de contar para vocês um pouquinho sobre essa experiência, falar para vocês o que eu vi que transformou no Paraguai durante esses 12 anos, desse vácuo do tempo onde eu já estava por lá, eu tinha visto tudo que estava acontecendo lá, e dessa segunda vez que eu estive lá depois de um vácuo de 12 anos. Claro que depois de um tempo eu estive lá depois em 7, em 5 anos, mas foram passadas muito rápidas que não foram suficientes para entrar dentro do país, para ver realmente o que tinha acontecido. Dessa vez nós atravessamos desde Ciudad del Este, na fronteira, e fomos de ônibus para o interior, passando por Caguaçu até chegar em Asunción, onde nós tivemos todo o impacto de ver toda a diferença, o que aconteceu com o Paraguai durante esse tempo. Primeira coisa, eu fiquei impressionado com as rutas, que são as rodovias, e grande parte dessas rodovias estão sendo privatizadas, inclusive tem um plano aí de privatização de praticamente 50% das rodovias de todo o país, e eu fiquei impressionado porque estão muito boas comparado com as últimas vezes que eu fui. A questão também dos ônibus estão bem melhores, claro. Tem as empresas que normalmente são recomendadas, como a exemplo da Nuestra Senhora Asunción, que é a empresa chave que leva os passageiros desde Asunción para Ciudad del Este, mas eu vi uma diferença muito grande. Os ônibus também estão diferentes, posso dizer que as outras empresas não são tão boas, mas os ônibus melhoraram, por incrível que pareça. A gente veio na volta, saindo de Asunción, vindo para Ciudad del Este, nós pegamos um ônibus que não estava tão bom, mas incomparavelmente muito melhor do que há 12 anos atrás. Uma coisa que me surpreendeu bastante é o quanto as pequenas cidades elas estão mais bonitas, passando por principalmente Caguaçu, olhando as outras cidades do interior, depois de Caguaçu, mais perto de Asunción, como São Lourenço, entre outras cidades, eu vi que o país melhorou bastante, está bem mais desenvolvido, está mais bonito, a questão de infraestrutura no país está muito bonito, e isso chama a atenção da parte onde eu falo sobre Ciudad del Este, mais moderna, muitos shoppings estão em reforma. A cidade de Asunción me impressionou, baseado principalmente na questão infraestrutural. Quando eu vejo principalmente alguns edifícios, como Torres del Paseo, que estão localizados aí no Paseo La Galeria, são prédios muito modernos, vou colocar as imagens aqui para vocês, mas prédios modernos, assim como surgiram outros prédios, como o Palácio de los Patos, também o Torre Aviadores e outros mais modernos ainda, que eu estava até fazendo a pesquisa aqui, eu não cheguei a ir lá, mas Torre Lapacho, muito modernos, e essa é uma imagem de Asunción que não existia há 12 anos atrás. Isso mostra principalmente o quanto o país tem se desenvolvido, e uma outra parte dentro desse desenvolvimento é que tem acontecido com a Asunción o mesmo que acontece com as cidades metropolitanas quando elas vão crescendo muito. A parte central vai ficando um pouco mais, não vou falar que vai ficando abandonada, mas ela vai ficando um pouco mais de esquina, e a parte mais moderna ela vai se inovando, vai se modernizando, vai crescendo e vai fazendo o que nós vimos um novo Paraguai, que me impressionou realmente. Além disso, uma coisa que eu gostaria de comentar muito é sobre a língua. Eu vi o Guarani com
com a presença bem menor, principalmente na cidade de Assunción. Quando nós estivemos lá, nós vimos o Guarani mais forte no interior, mais forte em Ciudad del Este, mas não tanto quanto antes, mas bem pouco presente na cidade de Assunción. Já era comum, mas agora está bem menos comum. Quase não se fala Guarani na capital. Uma coisa é, até mesmo baseado nos estudos do David Crystal, a língua ela é falada, também tem a sua influência no mercado. Então a língua é um fator mercadológico. Não serve muito para uma pessoa que é do interior falar Guarani em Assunción, porque ele não vai conseguir vender o produto, ele não vai conseguir comprar um produto. Então, naturalmente, ele é forçado a falar o espanhol. Perguntei para alguns taxistas, tive essa oportunidade de perguntar para bastante gente sobre o Guarani, qual a interação deles com a língua, como funciona, como está funcionando o Guarani, principalmente nas escolas, e os taxistas sempre me relatam que é ensinado, as crianças têm um contato com a língua, mas hoje é de uma forma mais superficial. Então, praticamente não se ensina o Guarani nas escolas atualmente, da mesma forma que se ensinava há 12 anos. Eu acredito que com o Paraguai, passando pela situação que está passando, com esse boom econômico, crescendo como está crescendo, é muito provável, quase que seguramente, o Guarani vai diminuir ainda mais a sua presença e vai se tornar como uma língua, somente uma língua suporte para as escolas, assim como é o inglês hoje no Brasil. Deveria ser uma língua mais base, mas não é só uma língua só para valorização da cultura, valorização das origens do povo paraguaio. Em geral, o que eu vejo, principalmente sobre o Guarani, é que a língua tem presença, as pessoas gostam de falar Guarani, mas já presenciei muitas vezes de estar em Assunción e a pessoa falar em Guarani, entre eles, quando precisava negociar alguma coisa com uma pessoa que falava outra língua. Às vezes eu chegava, falava espanhol com eles, ou tentava falar um português, muitos paraguaios falam, ou pelo menos entendem português, mas aí eles usavam o Guarani para negociar entre eles, para poder fazer uma proposta melhor, ou tentar deixar o preço fixo, para não mudar o preço, mas hoje isso já não acontece. Muita gente fala, mas não fala tanto quanto falava antes. A minha recomendação da viagem é: compensa, vale muito a pena ir para o Paraguai, vale muito a pena, tem muita proposta boa no Airbnb para hospedagem, tem hotéis com preço muito bom, a quantidade de casas, de hotéis disponíveis comparado a 12 anos é indiscutivelmente maior, então vale a pena, compensa, e eu tenho uma recomendação plena para ir ao Paraguai porque me surpreendeu positivamente. Eu acredito que se continuar nesse ritmo, nos próximos 2, 3, 4, 5 anos vai sempre surpreender positivamente, porque inclusive eu vi uma cidade em construção, uma cidade que está subindo prédios, está crescendo para cima, e muitos taxistas relatavam sobre a questão de segurança. Sempre quando a gente estava conversando, eu andava com o celular na mão, com a câmera na mão, e falavam: cuidado, toma cuidado, mas sinceramente eu não vi violência em momento algum, não vi insegurança. Eu vi um país tranquilo e eu vi um país disposto a crescer, com impostos baixíssimos, um país muito aberto ao turista, e inclusive sobre a questão da receptividade do povo paraguaio. Dificilmente, assim como eu já tenho relatos também da Bolívia, e até mesmo das vezes que eu viajei para a Bolívia, eu não conheço na América do Sul um povo tão receptivo quanto o povo paraguaio e o povo boliviano. Onde você pedir informação, eles vão fazer questão de te falar onde está. Às vezes eles deixam de fazer o que estão fazendo e vão te levar exatamente no lugar. Se você perguntar dentro de alguma loja, eles saem de dentro da loja e vão apontar o lugar para você, se eles não puderem te levar até lá. Então são muito receptivos. Dificilmente você vai passar por maus bocados ou alguém que vai tentar te induzir ao erro no país, porque é um país muito receptivo. Então, recomendação de ida. É isso.
Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar falar um pouco mais sobre isso, mas vou tentar fazer um paralelo nos próximos vídeos sobre o Paraguai e sobre a Argentina, contando sobre a diferença que eu vi no Paraguai desses 12 anos para cá, comparado com a Argentina que eu vi dos 12 anos para cá, fazendo esse paralelo e falando um pouco sobre a questão da língua na Argentina, algumas coisas que eu vi na Argentina sobre a língua, sobre a economia e algumas coisas também que eu vi sobre a língua e economia no Paraguai comparados. Se possível também um pouco sobre o Brasil, mas mais focado nesses dois países, principalmente na língua e no aspecto cultural desses países. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, por favor, de toda forma, eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, que me sigam, que compartilhem aos amigos de vocês, que curtam e sigam meu canal. Estou começando agora, mas espero que vocês gostem e se vocês gostarem, por favor, compartilhe e vamos que vamos. Obrigado. Tchau, tchau.